Fala galera, beleza? Gui Joe na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí para nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos 2. Pessoal, a aula de hoje é importantíssima, nós vamos falar sobre valores eficazes ou valores RMS. E aqui é o seguinte, velho, na boa, essa aula ela vai ser um pouquinho longa, um pouquinho extensa, mas eu garanto para você que se você assistir esse vídeo até o final, você vai saber tudo sobre valores eficazes ou valores RMS. Você vai aprender a deduzir as expressões matemáticas. Eu já peguei tudo que você precisa saber e juntei nessa aula. Então, assiste até o final, você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Beleza? Vamos começar aqui, pessoal. Vamos começar pela sigla, falando aí do que significa esse valor eficaz ou valor RMS. O que é esse RMS? RMS vem dessa sigla aqui, pessoal. É uma sigla em inglês que significa Root Mean Square. Vamos dizer aqui, ó, Root, que é isso aqui vem de raiz, Mean vem de média, tá aqui, Mean de média, e S vem de Square, tá aqui, Square quadrado. Isso aqui, portanto, vai ser a raiz do valor quadrático médio. É uma forma de você representar os fasores nas ondas senoidais e cossenoidais que nós estamos trabalhando aqui em regime permanente senoidal. Beleza? E aqui, pessoal, é o seguinte, esse resultado, tudo isso que nós vamos ver aqui nessa aula, vai meio que esclarecer o tal do 127 volts da nossa tomada ali, da nossa rede elétrica. Você vai ver que terão resultados bem interessantes que vão sair a partir dessa aula. Confere aí que você não vai se arrepender. E aqui eu deixo até uma dúvida aí, até que eu tinha mesmo quando eu estudava na graduação, que é a seguinte: se eu pegar um multímetro, selecionar a escala do multímetro para medir tensões e correntes alternadas, e espetar o multímetro na tomada, e aí a gente lembra, peraí, mas a tomada, a rede elétrica, é uma onda cossenoidal, é um cosseno oscilando ali, não é? Beleza, só que quando eu coloco o multímetro ali, o que acontece? Eu meço um valor contínuo, não meço? Aí você para e pensa e fala, peraí, mas é valor contínuo, mas a onda ela não está oscilando no tempo? E a resposta é sim. E na verdade o que você está medindo ali é o tal do valor RMS. Os 127 volts é o tal do valor RMS. E hoje nós vamos provar todas essas relações matemáticas e o porquê que isso aí é um valor contínuo, por que tem aquele raiz de 2 lá na formulinha. Confere aí, pessoal, tá muito legal tudo isso. Vamos começar aqui, ó. Começando pela definição de um valor eficaz ou valor RMS. Você pode chamar da forma que você quiser. Vamos começar a ler esse texto que eu coloquei em azul aqui. Vejam, considere uma corrente variante no tempo I de T. Essa corrente ela varia no tempo e aqui a gente está trabalhando com sinais periódicos, tá, pessoal? E notem o seguinte, eu não falei nada do fato dessa corrente, essa corrente ela varia com o tempo, mas eu não falei nada que essa corrente é um cosseno, tá? E aqui já deixa claro que a definição dos valores eficazes, elas não necessariamente valem para um cosseno. Cosseno vai ser um caso particular que nós vamos trabalhar aqui no curso, que nós estamos trabalhando com regime permanente senoidal. Mas a definição de valores eficazes, ou RMS, elas valem para sinais periódicos que variam no tempo de uma maneira geral. Tá? Um caso geral, generalizado. E aí depois a gente vai particularizar. O nosso objetivo aqui vai ser o seguinte, nós vamos deduzir as expressões gerais, primeiro, e depois a gente vai particularizar, especificar por o que nós queremos aqui no curso. Beleza? Agora sim, vamos ler novamente aqui toda a definição. Considere uma corrente variante no tempo I de T. O seu valor eficaz é igual ao valor da corrente contínua. Olha só, corrente contínua. Ele falou de circuitos contínuos, vamos dizer assim. O valor eficaz é igual ao valor da corrente contínua que, percorrendo um resistor de valor R, cuja resistência aqui vale R, dissiparia, essa é a chave, ó, dissiparia a mesma potência média que a corrente variante I de T. Pessoal, o que ele está querendo dizer com isso? Agora, eu acho que o método mais didático para explicar o que ele está querendo dizer com esse texto é olhando para circuito. Vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho dois circuitos que vocês estão vendo aqui, muito simples. O primeiro circuito é um circuito de tensões e correntes que oscilam no tempo. E aqui eu coloquei um tiozinho só para dizer que essa corrente é variante no tempo. Isso não necessariamente é um sinal senoidal, uma fonte cossenoidal ou senoidal, enfim, é uma fonte que varia com o tempo de uma maneira bem geral. Então eu já vou colocar aqui um V de T. Eu tenho ali tensões que variam, uma tensão que varia com o tempo, e eu tenho aquela resistência R que ele falou ali,
né? Eu peguei a fonte ali, o gerador de tensão, e liguei nessa resistência R, fechou o circuito, automaticamente vai surgir uma corrente que também é variante no tempo, que eu vou chamar de I de T. Beleza, esse é o primeiro circuito. Agora vamos olhar para o segundo circuito, que é o circuito da direita aqui, pessoal. Nesse segundo circuito eu tenho um cenário um pouquinho diferente. Eu peguei aquela resistência R, ó, tá ali a resistência R, que por sinal é a mesma resistência do circuito em corrente alternada ali, ou que oscila com o tempo, né, corrente variante no tempo, tensões e correntes que variam com o tempo. Peguei essa resistência e liguei a um gerador que agora é contínuo, beleza? E quem que é o valor desse gerador aí? É o tal do VRMS. Eu vou escrever aqui pra gente, ó. O valor desse gerador contínuo é o tal do VRMS. E eu fechei o circuito, não fechei? Se eu fechei o circuito, automaticamente vai surgir uma corrente, vai aparecer uma corrente que está circulando aqui por esse simples circuito, e essa corrente eu vou chamar de corrente IRMS. Certinho. Agora, vamos começar a brincar um pouquinho com as potências, porque lá ele fala de potência, não fala? Ele fala lá, ó, que o valor eficaz, blá, 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 ó, percorrendo um resistor de resistência R, dissiparia a mesma potência média que a corrente I de T. Vamos começar a brincar aqui, ó. Vamos calcular a potência em cada um desses circuitos. Começando pelo circuito da esquerda, que é uma potência um pouquinho mais chata, que nós já calculamos em itens anteriores. Essa corrente ela varia com o tempo, tá aqui, tensões e correntes variantes com o tempo. Quem que é a potência que está sendo dissipada nesse resistor aí? E vamos falar da potência média. Lembra que eu pego a potência instantânea, integro no período e divido pelo período? Pois é exatamente esse raciocínio. Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho que a potência, eu vou chamar de P1 essa potência, pessoal. Vou colocar o tracinho aqui embaixo da potência, só para indicar que é a potência média ou a potência ativa, e ela vale exatamente essa expressão, ó. Isso aqui é 1 sobre o período, integral no período, de 0 a t, da potência instantânea. Quem que é a potência instantânea? Eu já vou colocar em função das tensões e correntes, e você, por favor, vai anotando aí comigo, porque esses resultados são muito importantes. E aí a gente está construindo o raciocínio, né, pessoal? É uma aula um pouquinho mais demorada, mas eu garanto para você que todos os conceitos estão nessa aula. Perfeito. Tá aí a formulinha da potência, ó. A potência que eu chamei de P1, que é a potência que está sendo dissipada naquele resistor R no circuito da esquerda, é dada por essa expressãozinha aqui. Beleza. Agora, quem que é a potência dissipada na resistência R olhando para o circuito da direita? Ora, isso aqui é um circuito de corrente contínua, não é? Então vale aquela velha e clássica relaçãozinha das potências. Eu tenho que a potência no circuito da direita, perdão, a potência eu vou chamar ela de P2. E quem que é essa potência? É simplesmente o produto da tensão pela corrente. Quem que é a tensão? VRMS. E quem que é a corrente? IRMS. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar essas duas expressões. Eu já tenho esses mesmos circuitos ali embaixo. Vou pegar e vou dar um copy-paste aqui embaixo, porque a gente vai precisar dar uma sofisticada aí nesses cálculos para chegar onde nós queremos. Qual que é a sofisticada, vamos assim dizer? A pergunta que eu faço é, em ambos os circuitos, em ambas as situações, P1 e P2 aqui, eu consigo escrever essas potências aí em função da resistência? Porque se vocês observarem, eu não tenho resistência nessas fórmulas, né? Eu não tenho a resistência. Mas o segredo é que isso aí é uma resistência e eu posso usar lei de Ohm. E você já deve ter visto em algum lugar que a potência pode ser o produto da tensão pela corrente, ou simplesmente pode ser escrita como RI² ou V² sobre R. Eu vou começar pelo circuito da direita, que é o circuito contínuo aqui, que eu acho que é mais fácil. Eu posso escrever essa potência da seguinte maneira, pessoal. Eu posso dizer que o P2 é igual a simplesmente a resistência vezes a corrente ao quadrado. A corrente é a IRMS e eu elevo ela ao quadrado. E a outra variação também é válida, né, pessoal? Posso dizer que o mesmo P2 pode ser escrito assim, ó, pela tensão RMS ao quadrado dividido pela própria resistência. E o que é legal, que a lei de Ohm, ela também vale para tensões e correntes alternadas, tá certo? Em outras palavras, se eu olhar para o circuito da esquerda, eu posso aplicar esse mesmo conceito. E fazendo isso, eu posso dizer que o P1, vou fazer aqui embaixo, ó, o P1 ele pode ser escrito assim também, ó, 1 dividido pelo período, integral de 0 até o período, de R, vamos fazer assim, ó, R vezes a corrente I ao quadrado de T
dt. Tá aqui, bonitinho. Ou, se você preferir, eu posso pegar esse mesmo P1. Agora, quer ver o que eu vou fazer aqui? Ó, só para economizar um pouquinho de tempo. Vamos dar um copy-paste. E aqui no lugar da corrente, eu vou apagar essa corrente. Vou trazer o dt um pouquinho aqui mais para a esquerda. E aí a gente eleva a tensão ao quadrado e divide pela resistência. Fui um pouquinho preguiçoso, mas só para a gente economizar um certo tempo. Beleza, então vejam, ó, eu posso escrever no circuito aqui de corrente alternada, tanto dessa forma, R vezes I ao quadrado de T dt, quanto usar a segunda relação, que é o V quadrado dividido por R. Essas relações, elas são válidas. Tá bom, onde é que eu quero chegar com isso, pessoal? Agora a gente vai olhar exatamente para a definição e nós vamos tirar as relações aí de VRMS e IRMS. E aí tudo isso vai sair daqui, pessoal. Ó. O seu valor eficaz é igual ao valor de corrente contínua que, percorrendo um resistor de resistência R, dissiparia a mesma potência média que a corrente variante I de T. Em outras palavras, o que esse negócio está dizendo para mim? Ele está me dizendo que se eu olhar para o circuito da esquerda, onde eu tenho correntes e tensões variantes com o tempo, a potência média dissipada nessa resistência é igual à potência dissipada nessa outra. É a mesma resistência, né? Mas a potência, as potências aqui, elas são as mesmas. A potência do circuito de corrente contínua é igual à potência média do circuito de corrente alternada. É aí que surge a relação do VRMS e do IRMS. Em outras palavras, eu tenho aqui, basicamente, que P1 é igual a P2. É isso que nós vamos falar aqui, e é daqui que vão surgir as relações. Vamos dizer aqui que P1 é igual a P2. Belezura? Agora, pessoal, você pode usar, quer ver? Nós podemos aqui, essencialmente, trabalhar com essas duas relações em que você está envolvendo as resistências. Deixa eu marcar elas para vocês aqui nos dois circuitos. A gente vai trabalhar com essas duas relaçõezinhas aí. Ó. Vamos, dentre essas duas, vamos trabalhar primeiro aqui ó, com o primeiro caso, que é o caso onde eu tenho uma dependência da resistência e da corrente ao quadrado. Estou marcando elas em azul para você. E o caso da tensão é exatamente a mesma, tá? Que são os casos de baixo. Vamos deduzir para o IRMS e aí depois a gente deduz para o VRMS, que na verdade não precisa nem deduzir, né? O resultado vocês vão ver que vai dar exatamente igual. Em outras palavras, eu vou dizer aqui vai ser um pouquinho chato, né? Vai ter que ficar copiando esses termos. Se P1 é igual a P2, vamos olhar para o que está marcado em azul ali. Ó. P1 é igual a P2, eu tenho que 1 sobre T, vamos lá, 1 sobre o período, integral de 0 até o período de R vezes I ao quadrado de T. E aqui tem que tomar um certo cuidado, né? Porque assim, você pode falar I ao quadrado de T, é a corrente que está ao quadrado, ou I de T ao quadrado, que aí seria o tempo que estaria ao quadrado. Mas aqui é a corrente que está ao quadrado, tá? Só para deixar isso bem claro. Isso aqui vai ficar integral disso aí que vocês estão vendo, e isso aqui tem que ser igual a R, ao P2 agora. R vezes IRMS ao quadrado. Pô, pessoal, aqui ficou bem tranquila essa relação, né? Por quê? Porque eu posso mandar o R aqui para a casa do capeta, ó, eu corto o R, ele é uma constante, a constante sai para fora da integral, não depende do tempo, e daqui a gente tira a famosa relação do IRMS. Vejam que por essa expressão eu tenho que IRMS ao quadrado é igual a 1 sobre o período vezes a integral da corrente I ao quadrado de T, dt, e portanto eu tiro a famosa expressão da corrente IRMS. Quem que vale IRMS? O IRMS é simplesmente igual a 1 dividido pelo período, integral no período, vou colocar aqui de 0 a t, da corrente variante no tempo I ao quadrado de t dt, e ainda tem uma raiz ali para complicar a nossa vida. Tá aqui, ó. Esse é o valor da corrente IRMS. E aí explica o tal do root mean square. É a raiz quadrada do valor quadrático médio. Por que raiz quadrada? Vocês estão vendo aí uma raiz quadrada. Eu tenho também, né, o valor quadrático médio. A corrente variante no tempo está elevada ao quadrado. E médio, por quê? Porque eu estou integrando de 0 a t e eu estou dividindo pelo período. Estou tirando uma média. E está aí a interpretação dessa forma. Excepcional, pessoal. É linda essa relação. Essa relação é excepcional.
E a mesma ideia, se você fizer o cálculo envolvendo as tensões agora, VRMS, você vai chegar nessa relação, cara. Eu nem vou fazer aqui para a gente não perder tanto tempo, mas faz aí, que eu acho que é bem importante, ó, você ter esse conhecimento, que na verdade saiu de bandeja para você, né? Quem que é o VRMS? O VRMS, cara, é exatamente a mesma história. Vou pegar aqui, ó, 1 dividido pelo período, vezes a integral no período da tensão variante no tempo, vou chamar aqui de V de t, vou colocar aqui bonitinho, ó, V de t, esse V de t está ao quadrado, dt, e ainda eu tenho que botar uma raiz ali no meio. Vamos colocar a raiz aqui. Essas duas expressões são muito legais. Pronto. Raiz do do valor quadrático médio. Olha eu falando do erro aqui. Raiz do valor quadrático médio. Estão aí as duas relaçõezinhas para você ser muito feliz, pessoal. E agora, se vocês observarem, nós acabamos de tirar os resultados gerais, né? Essa formulinha aí, ela está valendo para sinais periódicos aqui e que oscilam com o tempo, variantes no tempo. Eu tenho seus respectivos valores IRMS e VRMS. Só que agora eu não estou interessado em calcular o caso geral. Eu estou interessado em trabalhar com ondas cossenoidais, com senoides, vamos assim dizer, né? Senos e cossenos. E por isso nós vamos ter aqui os nossos casos particulares. Eu vou pegar aquelas duas expressões e vou dar um copy-paste nelas aqui, ó. Tá aqui só para a gente ter como parâmetro essas duas expressões aqui, para a gente enxergar essas formulinhas, né, pessoal? Só para elas ficarem bem bonitinhas aqui para a gente do lado. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos particularizar para o nosso caso, para o que nós precisamos aqui. Certinho? Agora, pessoal, vamos escrever, ó, vamos trabalhar com o VRMS, vamos calcular o VRMS da minha senoide aqui, V de t, que está aqui em cima. Ó. Deixa eu só marcar ela para você aqui. E o mesmo resultado, vocês vão ver, né, que o mesmo resultado, ele vai valer também para a corrente I de t. O IRMS vai seguir exatamente a mesma lei, vamos assim dizer. Belezura? Vamos começar aqui então. Ó. Quem que é o nosso VRMS? Eu vou colocar ele bem bonitinho para a gente aqui. VRMS, aplicando a definição ali, quem que ele vale? 1 sobre o período, vamos escrever de novo aqui, ó. Você vai escrevendo no seu caderno. Isso aqui é 1 sobre o período, vezes a integral no período do sinal V ao quadrado de t dt. E isso tudo está numa raiz. Bem chato e ficar colocando essa raiz, mas daqui a pouquinho a gente facilita um pouco aqui. Certo? Agora, no lugar do V de t, ou melhor, do V ao quadrado de t, o que eu vou colocar aqui, pessoal? No lugar do V ao quadrado de t, eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, eu vou colocar a nossa senoide Vm cosseno de ômega t mais θ. E vocês já devem ter percebido que vai dar uma calculeira danada isso aqui. E vamos calcular, porque a aula é exatamente sobre isso, e esse conteúdo acredito que seja de qualidade para que você assista e entenda de fato o que tem que ser feito. Beleza? Vamos lá. Então, no lugar de V ao quadrado de t, eu vou colocar simplesmente a nossa senoide. Vamos escrever aqui. Isso aqui é 1 dividido pelo período. Vamos fazendo. Vai ficar um pouquinho cansativo, mas não tem muito jeito. Da integral de V ao quadrado de t. Vamos colocar assim, ó. Vm, estou elevando o sinal ao quadrado. Vm vezes o cosseno ao quadrado de ômega t mais a fase θ, isso aqui tudo dt. Certo? E ainda tem aquela chatice que tudo isso aqui está numa raiz quadrada. Certinho, pessoal. Agora, vejam, eu vou fazer um negócio aqui só para a gente não ficar copiando essa raiz toda hora, porque é um saco ficar copiando essa raiz toda hora. Eu vou chamar o argumento, vamos assim dizer, ó, o termo todo que está dentro dessa raiz, eu vou chamar um asterisco aqui. E aí, qual que vai ser a nossa ideia? Vou pegar essa expressãozinha e vou calcular esse asterisco, só para não ficar copiando mesmo toda essa expressão e ficar colocando a raiz ali. Qual que vai ser a sacada aqui? Nós vamos calcular essa integral, dividida pelo período aqui, tudo certinho. Vamos calcular essa integral e aí no final a gente tira a raiz desse resultado, beleza? E aí o resultado, portanto, vai ser o valor eficaz ou o valor RMS. Perfeito, pessoal. E daqui, quer ver? Deixa eu só, para a gente ganhar uma página, vamos assim dizer, eu vou copiar esse cara e já vou colar ele ali embaixo, para a gente já escrever isso aqui tudo numa página nova. Perfeito. E agora vamos ter que calcular isso aí, não tem muito jeito. E aqui a gente vai ter que fazer o uso de uma relaçãozinha trigonométrica, porque aqui apareceu um cosseno ao quadrado. E a gente não gosta muito, claramente, de cosseno ao quadrado.
teria que usar a integração por partes aqui e tal, ia ser um puta saco resolver. E não quero usar a integração por partes, vamos apelar pelo método mais fácil. Qual que é o método mais fácil? É olhando para essa relação trigonométrica aqui, pessoal. Eu vou colocar no cantinho direito aqui para você. Ó. Eu tenho que o cosseno ao quadrado de um argumento que eu vou chamar de A, tem uma expressãozinha para quebrar isso aqui. Isso aqui é meio que multiplica... Isso aqui eu acho que eu já passei em aulas passadas, né? Meio que multiplica 1 mais o cosseno de 2A. O que eu vou fazer? Onde tem cosseno ao quadrado, eu vou substituir por essa expressão. Vamos fazer isso sem preguiça, o cálculo é grande, não vai ter muito jeito. Vamos lá. Isso aqui vai dar 1 dividido por t, integral de 0 a t. Agora, isso aqui vai ficar Vm, esse Vm é constante, eu já poderia ter tirado ele para fora, mas não tem problema, daqui a pouquinho a gente tira. Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui é meio que multiplica, vamos seguir a relaçãozinha ali, ó. O A, todo esse termo aqui é o A, né, pessoal? O nosso A, ele é esse termo grandão aí, ó. Perfeito. Vamos escrever. Então, isso aqui é meio que multiplica 1 mais o cosseno de A. Ou melhor, o cosseno de 2A. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o argumento, ômega-t mais θ, e multiplicar por 2. Isso aqui vai dar 2 vezes ômega-t mais 2 vezes θ. Acho que aí nenhum segredo, né, pessoal? É continhas matemáticas, não tem muito jeito não. Pronto. E agora tudo isso aqui dt e bala. E eu acho que você já deve ter percebido que nós vamos poder quebrar esse negócio em duas integrais. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Isso aqui vai ser igual. Vamos escrever a primeira integral aqui, pessoal. E aí você vai anotando no seu caderno. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Isso aqui é 1 dividido pelo período vezes. Vamos tirar o Vm aqui, ó. O Vm ao quadrado. Eu já vou tirar o dividido por 2 também, porque tem um meio ali. Vou deixar assim. 1 sobre t vezes Vm ao quadrado sobre 2 vezes a primeira integral. A primeira integral sobrou só um dt ali, né? Bem facinho, ó. Sobrou só um dt para a gente avaliar. E essa integral ela vai de 0 até o período t, t maiúsculo ali. E isso aqui mais, agora aquele termo dali de fora é constante também, 1 sobre t, Vm ao quadrado dividido por 2, vezes a integral, e essa integral, aparentemente, ela parece bem complicadinha, né? Integral de cosseno de 2 vezes ômega mais 2θ. Parece chata essa integral, mas é muito fácil resolver isso aqui. Vamos lá. Olha que legal. Aqui, cara, é o melhor dos mundos, que assim, não poderia ter acontecido um resultado melhor do que esse, e eu explico por quê. Primeira coisa, o primeiro termo dessa integral, 1 sobre t vezes Vm, blá blá, sumiu o cosseno daí. Isso é um ótimo sinal, porque a gente não vai ter que trabalhar com cosseno, com integral de cosseno. E aqui, ó, a integral de dt, cara, é muito simples, é t. A integral de dt é t. Então, tipo, o primeiro termo ficou muito fácil de trabalhar. E o segundo termo não poderia ter acontecido algo melhor. Porque vejam, ó, o que eu tenho aqui, pessoal, essencialmente? Ó, eu tenho a integral, esquece o argumento desse cosseno, aparentemente o argumento do cosseno, né, 2 ômega-t mais 2θ, é um negócio meio feio aí de se trabalhar, mas vamos pensar nessa integral. Ó. Eu tenho a integral de um cosseno que varia com o tempo e eu estou integrando esse cosseno no período do cosseno. A integral está indo de 0 a t. Cara, essa integral a gente não precisa nem resolver. Essa integral dá zero. Por quê? Aí o argumento gráfico é sempre o melhor, pelo menos na minha opinião. Vamos pensar aqui no cosseno, pessoal. Ó. Deixa eu traçar um gráfico rapidinho aqui para você. Tá aí um sinal variante com o tempo, vamos assim dizer. E pronto, vamos fazer aqui um cosseno. E aí vocês vão dar risada aí dos meus desenhos, porque os meus desenhos são maravilhosamente horríveis. Está aí um cosseno mais ou menos em um período. Eu tentei desenhar aí o cosseno num período, tá certo? O período do cosseno é 2π. Eu acho que todo mundo está careca de saber. Mas o que é? O que ele está me dizendo com isso, né? A integral, o que é a integral de 0 a t num período de um cosseno? Eu estou integrando, eu estou calculando a área do cosseno no período do cosseno. E quanto que dá essa área aí, pessoal? Olha só, essa que é a grande sacada, cara. O argumento gráfico ele é muito forte. Eu tenho o que eu estou pintando de vermelho aqui para você, ó, que está no semiciclo positivo do cosseno. O que eu estou pintando em vermelho aqui para você, ó, essas duas areazinhas que vão somar e vão dar uma área só, eu vou chamar essa área aqui de área A, tá certo? Estou chamando essa área de área A, que está pintada em vermelho. A soma dessas duas áreas vai dar o A. E essa área A é exatamente igual
a essa área que eu estou pintando de verde, que eu vou chamar de B. Moral da história, a área que está acima, que tem valores positivos, é exatamente igual à área que tem valores negativos. Então essa área dá zero, meu filho, não tenho o que falar, eu não preciso nem calcular o cosseno, essa integral chata aí. É bem chatinho de calcular essa integral, sai por substituição, no entanto, eu nem vou perder tempo com isso. Ó. Eu já vou chegar nesse cosseno aqui e já vou meter um zero nessa integral. E olha só que fácil que ficou a nossa relação, pessoal, por essa justificativa gráfica aí, tá? Qualquer dúvida também é só deixar nos comentários. E aí a nossa expressão ficou assim, ó. Olha que fácil. Isso aqui é igual a 1 sobre t vezes Vm ao quadrado. Deixa eu melhorar um pouquinho esse Vm aqui, ó. Vm ao quadrado dividido por 2 vezes a integral de dt. Quem que é a integral de dt? Já aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai ficar, se eu tenho, substituindo os limites de integração, ó, eu tenho t maiúsculo e 0, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar t maiúsculo menos 0. É uma integral, basicamente. Isso aí é a integral de t minúsculo, calculado de 0 a t maiúsculo. Para não falar tesão, né, galera? Aqui não tem jeito, cara. Esse tesão aqui, ó. Como que eu vou dizer? Você sai da quinta série, mas a quinta série não sai de você. Então não tem como você olhar para isso aí numa tesão. Todo mundo pensa isso e eu só estou falando aqui, formalizando a quinta série. Mas enfim, tá aí, ó. Essa integral, isso aqui, como é que ficou o nosso resultado? Ó? 1 sobre tesão vezes Vm ao quadrado sobre 2 vezes tesão. Isso aqui é um tesão, não é? E esse tesão aqui em cima vai cortar com o tesão daqui de baixo. Não vai? T sobre T, T maiúsculo sobre T maiúsculo. E isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar simplesmente Vm ao quadrado dividido por 2. Olha que fácil, cara, como é que ficou o nosso resultado. E agora a gente tem que lembrar que esse Vm ao quadrado dividido por 2 era o nosso asterisco. Agora tem que tirar a raiz disso, não era? Se você lembrar nas nossas deduções ali de cima. E, portanto, o nosso VRMS, que é o resultado que eu estou interessado em calcular, ó, quem que é o VRMS? O VRMS é a raiz quadrada desse resultado que a gente acabou de encontrar. Vou pegar aqui, ó, Vm sobre 2, e eu tenho que tirar a raiz desse negocinho legal aqui, ó. E como é que tira a raiz, pessoal? É muito simples, né? Tirar a raiz. Eu tiro a raiz do numerador e do denominador. A raiz de Vm ao quadrado é simplesmente Vm. Vou copiar aqui o Vm. Vamos copiar o Vm. Tá aí o Vm. E a raiz de 2, aí a gente deixa representado simplesmente como raiz de 2. Vamos fazer aqui, bem bonitinho. Isso aqui é muito legal, cara. E, portanto, qual que é a conclusão que a gente tira disso? Eu vou deixar essa fórmula bem bonitinha aqui, ó. Destaca ela aí no seu caderno. Deixa isso aí muito bem registrado, pessoal, porque esse resultado é de uma importância extrema. Que o VRMS vale quanto? É igual ao Vm, que é o valor de pico, o valor máximo ali da sua onda cossenoidal, dividido por raiz de 2. Está aqui. VRMS, nunca mais esquece isso, velho, na moral. Para você que vai atuar no mundo da elétrica aí, isso aqui é algo primordial. Tá certinho? Vejam, ó, o VRMS, quanto que ele vale? Ele é igual ao valor máximo dividido por raiz de 2. Belezura? Excelente. E aqui, pessoal, ó, se você fizer essa mesma dedução para a corrente IRMS, certinho? Para a corrente IRMS, que nós não fizemos aqui, você vai chegar exatamente na mesma expressão, ó, na mesma expressão que é essa aqui, ó, o IRMS, vamos copiar aqui. Quanto que é o IRMS? O IRMS é igual ao IM, ou seja, o valor máximo da corrente, dividido pela clássica raiz de 2. Está aqui. Deixa eu destacar para você, dividido por raiz de 2. E tem um negócio, cara, que é assim, é legal demais que acontece aqui, que é o seguinte, desse resultado eu noto que tanto o IRMS quanto o VRMS, eles não dependem da frequência, eles só dependem dos valores máximos das minhas ondas, das minhas senoides, dos meus cossenos. Isso é muito fácil, né? Assim, facilita bastante os nossos cálculos. Então anota aí no seu caderno, quer ver? Eu vou só escrever um pedacinho aqui, vou falar completamente a frase, mas só vou escrever. Anota aí que os valores eficazes, IRMS e VRMS, eles não dependem da frequência de oscilação do seu circuito. E eu vou escrever assim, ó, não depende de ômega, tá certo? Da frequência aí de ômega, não depende de ômega, tá aqui. Eu vou deixar até um ponto de exclamação, isso é bem importante para você anotar aí no seu caderno. Belezura, pessoal? Legal.
Agora, uma coisa legal que dá para fazer, quer ver? Eu vou voltar, vou me permitir voltar aí, vou pedir um pouquinho da paciência de vocês e vou pegar as nossas duas expressões aqui, ó, V de T e I de T. Estão aqui as nossas duas expressões e vou colar elas aqui embaixo. E isso é muito interessante, que nós vamos fazer aqui agora, porque é o seguinte, ó. Eu tenho que I de T, se vocês observarem bem, I de T e V de T, obviamente dependem dos seus valores máximos. E a pergunta é, eu consigo substituir e escrever as tensões e correntes, V de T e I de T, em função dos valores eficazes? E a resposta é sim. Né? Vamos fazer exatamente a mesma coisa para os dois casos, e vamos começar aqui pela tensão, escrevendo o V de T em função do seu valor eficaz, ou do seu valor RMS. Onde aparece VM, na nossa expressãozinha aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o VM em função do VRMS. E aí você olha para a primeira expressãozinha dali da esquerda do nosso caderninho digital. Se VRMS é igual a VM dividido por raiz de 2, então VM é igual a VRMS vezes raiz de 2. Onde tem VM, eu vou trocar por VRMS vezes raiz de 2. Vamos escrever aqui então, ó. Isso aqui vai ser V de T. Quem que é o V de T? É simplesmente o VRMS vezes o raiz de 2. E agora sim, vezes o cosseno de ômega t mais a fase do teu cosseno aqui. E isso dado em volts, porque é uma tensão. E a mesma história, exatamente, a gente dá copy-paste aqui para a corrente. Vamos escrever a corrente. Enquanto eu estou anotando, espero que você esteja anotando aí no seu caderno também, tá, pessoal? Essa aqui é uma aula pensada para você ir fazendo junto comigo. Tá ali, ó. I de T igual a IRMS vezes raiz de 2. Nossa, a raiz ficou horrível. Vezes, agora sim, raiz de 2, vezes o cosseno de ômega t, mais a fase, que a fase aqui é φ, a fase da corrente. E isso aqui dado em amperes. Ok, isso aqui é bem legal, um resultado interessante. Agora vamos trabalhar com um argumento gráfico. Vamos olhar, plotar um gráfico da tensão, por exemplo, aqui, ou da corrente. A mesma ideia vale para a corrente também. Vamos plotar um gráfico da tensão. Está aqui a tensão, mais ou menos. Eu tenho a tensão, né, o V de T, ó, um gráfico V de T aqui. V de T em função do tempo. E está lá. Vamos plotar o cosseno da tensão. Vamos ver aqui, ó, cosseno. Então ele vem, ele tem um valor máximo, atinge lá o seu valor mínimo, depois volta. E aí eu sei que vocês estão dando risada do meu desenho, porque o meu desenho, vocês sabem que não é a mesma coisa do mundo não, cara. Tá aí, isso aí é um cosseno, tá? Moral da história, ó. Onde está o valor máximo desse cosseno? Tá aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês o valor máximo. E isso aqui tá bem lá na nossa aula de senoides, né, pessoal? O valor máximo é VM e o valor mínimo, que tá ali embaixo, ó, é menos VM. Tá aqui, menos VM. E a pergunta que eu faço é, onde está o valor RMS? O valor RMS. Aí a gente pode simplesmente escrever o valor RMS, o que é bem interessante, em função do valor de pico, não pode? Vejam, ó, eu vou colocar aqui do lado, vou escrever ele mais uma vez, ó, aqui do lado direito do nosso caderninho digital. Nós sabemos aqui que o VRMS, e a mesma coisa vale para a corrente, tá, pessoal? Eu sei que eu estou falando isso 1000 vezes, mas não custa nada reforçar. O VRMS não é simplesmente o VM dividido por raiz de 2. Opa, faltou um raiz ali, né? Isso aqui é dividido por raiz de 2. E se isso é verdade, eu posso escrever isso assim, não posso? Ó? Isso aqui é 1 dividido por raiz de 2 vezes VM, não é? E se você fizer esse cálculo, 1 dividido por raiz de 2 vai dar aproximadamente 0,707. Então, o VRMS vai valer aproximadamente 7,07, aproximadamente 70% do valor de pico. Isso vale apenas para senoides, tá certo? Para os valores, para senos e cossenos, né? Senoidais e cossenoidais. E aí eu pergunto para você, ó, onde é que está o valor RMS no gráfico? Vamos colocar ele em verde aqui, ó. O valor RMS é um valor contínuo. Então, mais ou menos aqui, né, ó, vou pegar 0,07, 70%. Vamos fazer no olhômetro, mais ou menos aqui, ó. Deixa eu fazer bonitinho aqui, ó. Mais ou menos onde eu passei uma linha verde aí para você. E tá lá, vamos escrever que o valor RMS, eu posso escrever simplesmente VRMS aqui para representar a curva, ou assim, ó, 0,707 vezes o valor máximo, o valor de pico da minha onda senoidal. Isso é bem interessante.
E daqui você podia até ter uma conclusão que é a seguinte: ah, Guilherme, mas eu poderia representar a minha onda senoidal aqui não em função dos valores eficazes, mas em função do valor médio da minha onda senoidal ou cossenoidal? E a resposta é não, né, pessoal? Porque a média de um cosseno no período ou de um seno vai dar zero. Tá? Então é por isso que esse é um dos motivos pelos quais a gente apela para os valores eficazes. Ok? Isso é bem simples, né? Acho que é só um comentário já é mais do que suficiente para falar a respeito desse tema. E tá aí, pessoal, essa representação gráfica, copie isso aí porque é muito legal. E agora, mais um tema que a gente vai falar agora, que é com relação aos valores eficazes no Brasil. Isso aqui é bem importante, bem legal, e já até para justificar o tal do 127 volts que a gente mede lá na tomada aqui no Brasil, certo? E aqui no Brasil eu tenho que o VRMS, vamos escrever aqui, ó, VRMS, quanto que ele vale? Ele vale simplesmente 127 volts. E aqui eu estou considerando, para você que já está aí me julgando, me criticando, tá, Guilherme, mas espera aí, tem lugar que é 110, aqui a gente está trabalhando com 127, né? Mas tem lugar que é... Mas e o 220? E o sistema trifásico, que é 380? Cara, aqui a gente está trabalhando com circuitos monofásicos, tá? Aqui no curso de Circuitos 2, em RPS, pelo menos nessa playlist, nós estamos trabalhando com circuitos monofásicos. E monofásicos aqui, em geral, é 127 volts, tá? Pode ter alguma cidade do Brasil aí que você tenha de fato 110 mesmo, mas em geral, pelo menos aqui no estado de São Paulo, ou pelo menos em Campinas, vamos dizer assim, né, onde eu moro aqui, eu estou trabalhando com a gente trabalha com 127 volts. Se eu botar o multímetro na tomada, eu vou ler ali 127 volts, ok? Pode ter cidades que tenham 110 de fato, é possível, tá? Não vou me comprometer aqui, mas em geral é 127, é esse valor aqui. Certinho? Beleza, pessoal. E se o VRMS vale 127 volts, considerando o circuito monofásico e tal, quanto que é o valor de pico da minha onda cossenoidal da rede elétrica? Esse é interessante, né? Eu pego esse valor e multiplico por raiz de 2. E se você fizer esse cálculo, ó, o valor de pico, que é o valor máximo aqui da minha onda cossenoidal, ela vai dar exatamente 180 volts. Olha só que bonitinho, 180 volts. Se eu plotar um gráfico disso aqui, eu vou ter mais ou menos aquele cenário que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá aqui o tempo, eu tenho o V de T, estou fazendo rápido aí, desculpem a letra, tá, pessoal? Vou fazer aqui, ó. O gráfico é mais ou menos assim, né? Eu tenho lá a senoide da minha rede elétrica, ela tem uma frequência angular, já eu comento a respeito da frequência angular. O valor máximo dela aqui, ó, é 180 volts, deixa eu colocar aqui, 180 volts. O mínimo, consequentemente, vai ser menos 180 volts. E o valor RMS, eu vou printar ele em rosa aqui, ó, que são exatamente os 127 volts. Certinho? Esse é o cenário da rede elétrica. E como é que eu represento a rede elétrica matematicamente aqui no Brasil? Vamos fazer aqui, ó. A rede elétrica ela é representada assim, né? O V de T, quanto que ele vale? Ele é igual ao valor máximo, valor de pico, que é 180, vezes o cosseno. E aqui, ó, de ômega t, não é? O ômega, ele tem um valor especificado para a nossa rede elétrica, né? Nós sabemos que a frequência de oscilação das nossas senoides aqui, a frequência é 60 Hz. Então vamos calcular o ômega aqui, pessoal. O ômega, quanto que é o ômega, que é a frequência angular? É 2π, vamos colocar assim, ó, é igual a 2 vezes π, vezes a frequência. A frequência dá quanto? É 60. Se você pegar o Paraguai, por exemplo, no Paraguai, em outros locais do mundo, se funciona com 50 Hz, aqui no Brasil é 60. Isso, certeza, garanto para vocês. Beleza? E se vocês calcularem esse resultado, vai dar aproximadamente 377 radianos por segundo. Isso aqui é bem importante, muito legal de se saber. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali na senoide, no cosseno, e vou substituir o 377. Está aqui, ó, 377 vezes o tempo. E aí, só para deixar de uma forma mais genérica, eu vou colocar uma fase aqui. Tá? Essa fase pode ser 0, mas aí, só para deixar de uma forma genérica, eu vou deixar uma fasezinha bonitinha aqui para gente. Olha só, essa é a representação da tomada aqui no Brasil. Isso é muito legal, né? Bem interessante da gente ter esse feeling mais prático aqui no curso, que é um curso teórico de circuitos e tal, para analisar circuitos, mas é sempre legal a gente ter esse feeling aí sobre essas coisas.
Perfeito, pessoal. E para finalizar, prometo que esse é o último tópico, e esse tópico é tão importante o quanto que nós já vimos aqui, que é para falar de circuitos. Eu sei que você já deve estar cansado aí de ouvir eu falar, mas aguenta mais um pouquinho, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um circuito de corrente alternada, vou desenhar aqui um circuito. Isso aqui é importante para a resolução dos nossos exercícios que vão acontecer aí mais para frente. Deixa eu pegar aqui, ó. É bem fácil, pessoal, só um circuitinho elementar. É simplesmente uma fonte com uma impedância qualquer. Está aqui uma impedância. E vamos imaginar que o valor dessa fonte, vamos imaginar que ele dê assim para você o valor dessa fonte. Ó. Vamos imaginar que ele deu assim, ó, a fonte, a entrada do seu circuito, ele deu o fasor da tensão aqui para você já. Ó. 10 ângulo de 0 graus, e isso aqui dado em volts. Vamos escrever isso aqui, ó. Pôr um pouquinho mais para a esquerda o nosso negócio e vamos deixar que ele deu, vamos imaginar que ele deu exatamente dessa forma que vocês estão vendo aqui. Ó. Ele deu essa informação, ó, 10, a sua fonte alternada aqui, vale 10 ângulo de 0 graus, volts. Pessoal, do jeito que ele deu aqui, esse 10 aqui, ó, esse 10 é o VM, é o valor máximo, que é até agora, nós já vimos isso aqui, né? Nós fizemos os cálculos levando sempre em consideração os valores máximos. Só que a partir de agora, nós vamos começar a fazer alguns cálculos não em função, com os fasores representados, não em função de seus valores máximos, dos valores máximos das senoides, né? Mas em função dos valores eficazes, dos valores RMS. Agora, saca só o que vai acontecer aqui. Ó. Nesse circuito, do jeito que está aqui, o fasor associado à corrente que está circulando por esse circuito também vai sair em função dos valores máximos. Beleza? E a pergunta é, como é que eu represento esse fasor aí em função dos valores eficazes ou dos valores RMS? E a resposta é simples. Eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu pego o 10, que é a amplitude da tensão do sinal de entrada do meu circuito, que está alimentando o circuito. Eu pego esse 10 e simplesmente divido por raiz de 2. Tudo bem? Ó, dividir por raiz de 2. Quando eu fizer isso, automaticamente, se eu pegar a entrada e dividir por raiz de 2, automaticamente todas as tensões e correntes também serão divididas por raiz de 2. O circuito é linear, não é? Então é isso que vai acontecer. Automaticamente, essa corrente aqui, ó, o fasor da corrente que estava em função do valor de pico, agora automaticamente ela vai ser dividida por raiz de 2. E aqui você não precisa pegar o resultado e dividir por raiz de 2. Tipo, se eu peguei a entrada e já dividi por raiz de 2, o valor que você calcular da corrente do circuito, ou de qualquer outra tensão em corrente, ou corrente de qualquer outro bipolo do seu circuito, automaticamente esse resultado já vai sair dividido por raiz de 2. Beleza? Então você não vai precisar dividir por raiz de 2 de novo. Eu divido a entrada por raiz de 2 e automaticamente os outros bipolos eles são divididos por raiz de 2. Beleza? Essa é uma representação. É uma representação se caso o circuito for dado em função dos valores máximos e depois ele pedir para você os resultados em função dos valores eficazes. Ok? Agora, tem uma outra maneira pela qual você vai encontrar exercícios, pessoal, que é com relação à seguinte. Deixa eu fazer ela aqui embaixo para você. Ó. Mais uma vez, só para a gente desenhar os nossos circuitinhos e agora sim a gente já fecha a aula. E agora vamos fazer novamente um desenho aqui, tentar desenhar um circuito pelo menos um pouquinho bonito. Tá ali pra gente, ó. Beleza, desenhado. E agora sim, tem exercícios, na verdade muitos exercícios, em especial na parte de potência, tá? Porque as potências são construídas em função dos valores eficazes. Nós vamos ver isso mais pra frente no curso. Aqui não importa muito agora, mas mais pra frente vocês vão ver o que vai acontecer. Vejam, se ele der pra mim assim, ó, olha só, aqui é uma mudança de nomenclatura. 10, vamos imaginar que o fasor da tensão agora é 10 ângulo de 0 e olha a unidade, ó, volts, e aí eu vou até deixar um pouquinho mais para a esquerda aqui, ó, beleza, ó, 10 ângulo de 0 graus, volts RMS, olha só, olha a unidade da tensão, olha a unidade da tensão que ele me deu para mim. O que ele me disse? Ó? Ele está me dizendo, com esse volts RMS, ele está me dizendo que a entrada do circuito já está sendo dada em função dos valores RMS, ou valores eficazes, certo? Então, do jeito que está aí, automaticamente, se eu calcular qualquer outra tensão ou corrente do circuito, isso aqui
vai sair em função do valor eficaz. A corrente que você vai calcular aqui já é a corrente RMS. E aí eu não preciso dividir por raiz de 2. Se ele falou isso aqui para você, ó, eu tenho lá aqui a tensão, tá, é 10 ângulo de 0 graus volts RMS. Todas as grandezas do circuito já vão estar em valores eficazes. Beleza? Valeu, pessoal. Ó, cansativo pra caramba. Isso aqui é muito interessante. Espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.